Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para continuar a nossa escola bíblica dominical falando sobre a Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje nós iremos concluir a lição de número 16, que tem como título Boas Obras, que nós iniciamos na semana passada. Espero que a primeira parte tenha sido muito proveitosa para vocês e nós iremos retomar agora da segunda parte. Então, vejamos o que a lição há de nos ensinar, mas antes disso, vamos fazer um momento de oração em gratidão a Deus por tudo que Ele é e faz em nossa vida. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma manhã de domingo, dia do Senhor, onde nós nos dedicamos a ofertar a Ti a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por Tua bondade e misericórdia dispensada sobre nós. Nós Te louvamos por isso e queremos pedir que o Senhor nos ensine nessa manhã por meio da confissão de fé e que ela possa produzir em nós frutos de arrependimento e uma vida que testemunhe e glorifique o Teu santo nome. Por tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver, irmãos e irmãs, o que é que nós podemos aprender aqui dessa segunda parte da lição. A gente já falou que as boas obras são aquelas ordenadas por Deus. A gente falou também que o homem sem Deus procura inventar ou intitular obras de boas obras, e isso fora da palavra de Deus. A gente já falou que as boas obras, quando feitas em resposta aos mandamentos de Deus, elas são fruto e evidência de uma fé verdadeira e viva. A gente falou que por meio das boas obras nós demonstramos gratidão a Deus, os crentes. Já falamos que as boas obras fortalecem a certeza da salvação. Também pontuamos que as boas obras edificam as pessoas ao nosso redor, os nossos irmãos, e são acessórios da nossa profissão do Evangelho. Também já falamos que as boas obras fazem calar os adversários e glorificar a Deus, que nós somos feitos em Deus para as boas obras que Deus preparou de antemão, que as boas obras também visam a nossa santificação e a vida eterna, que essa aptidão, o desejo e a capacidade para as boas obras vem de Deus, não vem de nós, que a gente pratica as boas obras como elas vêm de Deus, a gente pratica elas por causa da influência do Espírito Santo, que efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a vontade de Deus. Isso, por outro lado, não tira a nossa responsabilidade, porque é o Espírito Santo quem faz, então eu vou deixar ele fazer. Não, pelo contrário, a gente tem que ser um praticante operoso, diligente, que procura e pede a Deus oportunidades para manifestar as obras do Senhor. E a gente jamais conseguirá fazer mais do que Deus nos pede. Na realidade, nós não conseguimos fazer tudo o que Deus nos pede por causa da nossa natureza caída ainda que jaz em nós. E finalmente, nós terminamos aqui mostrando que as nossas boas obras, elas não servem como conquista, como barganha para o perdão dos nossos pecados, nem para a vida eterna, porque as nossas obras jamais alcançarão a plenitude dos mandamentos divinos. E o pecado
é o pecado quem nos impossibilita de cumprir plenamente a lei de Deus, e em face disso há uma grande desproporção entre o que nós fazemos e a glória do porvir, e uma imensa distância entre nós e Deus. Então, por isso, nossas obras não conseguem satisfazer a Deus com relação aos nossos pecados. Então, nesse sentido, nossas obras elas são ineficazes para conquistar salvação, perdão ou a vida eterna. Então, agora a gente retoma o primeiro ponto de hoje, dizendo que mesmo se fizermos tudo o que nos seja possível, teremos apenas cumprido o nosso dever e ainda seremos servos inúteis. Ou seja, digamos que seja possível cumprir toda a vontade de Deus, né? Quando nós tivermos cumprido toda a vontade de Deus, a única coisa que nós teremos nos tornado é servos inúteis, como está registrado em Lucas, capítulo 17, verso 10, que diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, se mesmo fazendo tudo o que nós deveríamos fazer, a nomenclatura que recebemos ou a qualificação que nós temos é de servos inúteis, isso mostra a incapacidade que as nossas obras têm de conquistar algo da parte de Deus, né? Isso também exalta um ensino que a gente já estudou aqui sobre o poder da graça de Deus, né? Porque se fazendo tudo o que Deus quer de nós, a gente só se torna servo inútil, isso mostra que de fato o que nós alcançamos em Deus, ou que nos é concedido em Deus, por Deus, não é fruto daquilo que nós somos ou fazemos, mas sim da graça dispensada pelo Senhor sobre a nossa vida, não é? Segundo, se nossas obras são boas, é porque procedem do Espírito, né? Não de nós. Paulo faz esse paralelo, estabelece esse paralelo lá em Gálatas, né? Em Gálatas 5, do 19 ao 21, ele mostra quais são as obras da carne, as obras da natureza caída do homem. Mas depois ele mostra o fruto do Espírito Santo, ou seja, o resultado da atuação do Espírito Santo em nossa vida. E qual é o resultado? Aí ele diz aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quando nós realizamos essas coisas, quando nós vivemos a partir dessas coisas, nós estamos realizando e vivendo debaixo da influência do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Porque sem o Espírito, o que nos restaria seriam as obras da carne, né? Não seriam as obras de Deus. E aí eu vou até ler aqui para vocês as obras da carne, que são: ora, as obras da carne são, deixa eu botar mais aqui, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades,
porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vejam, sem a atuação do Espírito de Cristo, nossas obras são estas. É claro que mesmo realizando essas obras, também é possível fazer obras parecidas com a obra do Espírito, porque Deus compartilhou conosco a sua imagem e semelhança, e nesse pacote Deus compartilhou conosco as suas virtudes, né? As virtudes compartilháveis, como esse fruto do Espírito Santo nós também temos, só que com o pecado esse fruto é manchado, é maculado. Então nós até praticamos, mas não igualmente a prática que é derivada da ação do Espírito Santo. Esse é o grande diferencial entre a realização dessas práticas antes do Espírito e a realização dessas práticas depois da influência do Espírito Santo. Contudo, à medida que são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e mescladas a tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento divino. Ou seja, como nós ainda temos uma natureza caída, de certa forma, essa natureza, esse pecado, esse lodo, essa lama, ela mancha as nossas realizações, de forma que, se as nossas realizações fossem postas diante de Deus, sem a presença de Cristo em nós, nós seríamos condenados. Nossas obras não seriam suficientes para garantir diante de Deus uma absolvição ou uma aprovação para a vida eterna. Então é isso que os textos nos dizem aqui. Isaías capítulo 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Vejam que, diante de Deus, as nossas obras são semelhantes a um trapo de imundícia, né? E aqui a figura de linguagem é o absorvente feminino, antigo, né? Então, o que as nossas obras terminam sendo diante de Deus é esse utensílio sujo por causa do pecado, né? E também Isaías mostra aqui a fragilidade do ser humano, né? Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, o que é que sobra diante de Deus? O que é que resta diante de Deus? Diante do julgamento divino? Nada. Salmo 143, verso 2 diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, se não há nenhum justo vivente diante de Deus, se nós formos postos no juízo de Deus, contra Deus, nós pereceremos com toda certeza, porque não há justiça em nós. Certo? Próxima lição. Todavia, desde que os crentes como pessoas são aceitas por meio de Cristo, as suas obras também são aceitas em Cristo. E é aqui que muda tudo. Então, a solução para o nosso problema é Cristo, não tem outra solução. Nós só temos uma saída, nós só temos uma pedra de conserto, né? Nós só temos uma pessoa que possa
nos abalizar diante de Deus, né? Que é Cristo. Por isso que em Colossenses Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Mas só há esperança para nós na pessoa de Cristo. E é isso que o texto está dizendo, e o Pedro também vai nos reafirmar acerca da necessidade da presença de Cristo sobre nós ou em nós, para que por meio dele Deus tanto nos aceite, como aceite aquilo que nós fazemos em fraqueza. Né? É isso que está posto aí em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja, nós nos tornamos em Cristo pedras desse edifício que é o corpo de Cristo, que é a igreja, para ser sacerdócio, porque o nosso papel, um dos nossos papéis aqui na terra, é levar as pessoas a Deus por meio da pregação do Evangelho e por meio da separação de uma vida de pecado, por isso que é sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, porque esse era outro papel dos sacerdotes, que era oferecer sacrifícios em prol do povo. Então a gente também passa a oferecer esse sacrifício, mas nós não temos um sumo sacerdote aqui na terra. Nós temos um sumo sacerdote no céu, que é Cristo. Então, como o nosso sumo sacerdote está no céu, ele abriu as portas do templo, pensando numa tipologia do Antigo Testamento, no tabernáculo ou no templo. Ele abriu o véu que separava a humanidade do Santo dos Santos, que é a presença de Deus, e ele próprio está lá agora para, por meio dele, adentrarmos o Santo dos Santos e oferecermos esses sacrifícios a Deus. Ou seja, por meio de Cristo nós podemos estar na presença de Deus, ofertando sacrifícios agradáveis a Deus, que só são agradáveis, repito, por causa da presença de Cristo em nós. Sem a presença de Cristo, não passariam de obras mortas, de justiça semelhante a um trapo de imundícia. Próximo ponto. Mas isto não significa que nesta vida tais obras sejam totalmente reprováveis e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Antes, significa que, vendo-as em seu Filho, Deus se agrade em aceitar e recompensar aquilo que é sincero, apesar de realizado com muitas fraquezas e imperfeições. Ou seja, não significa que ao estarmos em Cristo, nossas obras sofreram um upgrade. Ou seja, nossas obras foram potencializadas e se tornaram perfeitas. Não. Elas continuam marcadas pela debilidade da nossa natureza. Elas continuam sendo realizadas em muita fraqueza, debaixo de muita luta, né? E nesse sentido, sem a presença de Cristo, elas seriam irreprováveis, elas seriam reprováveis, elas seriam repreensíveis. Mas, como crendo em Cristo, Cristo está em nós, quando Deus olha para nós e quando Deus olha para as nossas obras, quando realizadas no Senhor, Deus aceita as nossas obras e aceita a nós mesmos. Então, por isso é que as nossas obras passam a ter valor para Deus, em Cristo. E outra coisa, quando nós estamos em Cristo, nós realizamos essas obras com sinceridade, né? Nós queremos realizá-las. Diferente de quando nós não estávamos em Cristo. Nós realizávamos
conquistar algo de Deus, né? Para se auto-justificar, para se vangloriar, né? Coisas desse tipo, para receber os louvores. Mas em Cristo nós realizamos estas obras com sinceridade, para glorificar a Deus, para agradar a Deus. E, portanto, mesmo sendo ainda em fraqueza, em debilidade, em imperfeição por causa dos nossos pecados, Deus as aceita por causa de Cristo em nós. E é isso que nós temos aqui em Mateus capítulo 25, verso 21 e 23, que diz: Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o interessante é que isso aqui significa oportunidade de servir, né? Se nós formos fiéis nas poucas oportunidades de serviço, Deus nos colocará em muitas oportunidades de serviço. E isso evidencia a nossa vida eterna, né? Por isso entra no gozo do teu Senhor. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Hebreus capítulo 6, verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servi aos santos. Ou seja, embora que nossas obras não tenham aquele poder de nos justificar diante de Deus, elas não perdem a sua importância e relevância, pois Deus não deixa de as contemplar e também de as recompensar. Né? A outra lição: as obras feitas por pessoas não regeneradas, embora por si mesmas possam ser coisas que Deus ordena e proveitosas, tanto para a pessoa que as faz quanto para aquela que recebe o trem, não procedem de um coração purificado pela fé. Então é isso que macula qualquer realização feita fora de Cristo. É que o nosso coração não está purificado. E se o coração não está purificado, essa sujeira, né, ela termina passando e contaminando também as nossas realizações. É claro que nossas realizações não terão eficácia diante de Deus, né? Mas para quem as recebe, ela é uma bênção, né? Então, ela terá um efeito somente terreno, horizontal, mas não terá um efeito vertical, espiritual, celestial. E são esses os textos que falam disso para nós. 2 Reis 10:30, pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos até a 4ª geração se sentarão no trono de Israel. Veja, é possível, mesmo não estando em Cristo, fazer. 1 Reis 21, 27 e 29. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, cobriu-se de pano e saco o seu corpo, e jejuou, dormia em sacos e andava cabisbaixo. Não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Veja, Acabe, que não era servo, era um idólatra, fez coisas que Deus ordena e que agrada a Deus. Né? Gênesis 4:5, ao passo que... Não, isso aqui já é da outra lição. Não, é daqui, Gênesis 4:5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e Deus descaiu-lhe o semblante. Por quê? Embora Caim tivesse trazido uma oferta a Deus, o coração de Caim era maculado, não era puro. Então aquilo maculou a oferta de Caim. Hebreus 11, 4 e 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras.
por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então percebam que o diferencial entre a obra de Caim e a obra de Abel, não foi em si o que foi ofertado, mas o coração que ofertou. Abel cria em Deus e ofereceu aquilo como adoração, como celebração, como consagração a Deus. Caim não cria em Deus e ofereceu aquilo por ofertar. Seu coração não estava em Deus. Então esta é a grande diferença entre a obra de um não cristão e de um cristão genuíno. É que o coração é quem oferta. Né? Próxima lição. E, de acordo com a palavra, não são feitas de maneira correta. Né? Ou seja, a palavra é que vai ser o guia. A palavra que vai ser o guia. Beijo, papai. A palavra é quem vai ser o guia das nossas ações. Né? É de acordo com a palavra é que a gente vai saber se as nossas obras estão sendo ofertadas em amor, em gratidão, em consagração, em verdade, em fé ou não. Ou seja, a palavra ela é o padrão de medir todas as coisas na vida cristã, inclusive a validade das nossas obras. Ainda que eu fale as línguas dos homens, diz Paulo em 1 Coríntios 13:1, e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Né? Ou seja, se não tiver amor, se não tiver aquela entrega, aquele amor ágape incondicional, que é fruto do Espírito Santo, ela será invalidada. Então, esse amor só está disposto em Cristo. Então, se as nossas obras não forem recheadas por esse amor, que só é possível em Cristo, elas são invalidadas. Então, é a palavra de Deus quem vai estabelecer a regra, o padrão de medir das nossas ações, que vai declarar se nossas ações são boas ou más. Nem com a finalidade correta a glória de Deus. Ou seja, se nós não fizermos as nossas obras em Cristo, no caso das pessoas não regeneradas, realizando obras não estando em Cristo, a finalidade daquela obra também não é a glória de Deus. A finalidade da obra vai ser a sua própria exaltação, sua autojustificação, coisas desse tipo, como diz em Mateus capítulo 6, verso 2 ao 5. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, quem realiza obras dessa forma e fica publicando, demonstrando, já recebeu a recompensa, que é o louvor dos outros. Não é? Porque, muito certamente, quando a gente fica demonstrando ou mostrando as nossas obras, é porque a gente quer receber louvor, a gente quer receber aquele tapinha nas costas, a gente quer receber aquela palavra de aprovação. Né? Então, quem faz pensando nisso, ao receber, já recebeu a recompensa. Então, não receberá da parte de Deus galardão algum, que é recompensa. Penúltima lição, portanto, essas obras são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Mais uma vez, elas não têm valor de justificativa diante de Deus, ela não tem valor espiritual, ela não é feita em fé,
ela não está de acordo com o padrão estabelecido pela palavra de Deus, e por todas essas razões ela não consegue conquistar aquilo que Deus dá somente de graça, que é a salvação. Amós, capítulo 5, 21 e 22 diz: aborreço, desprezo as vossas vestes, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E, ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjarem, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Romanos 9,16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está mostrando que, mais uma vez, as nossas obras não têm influência alguma na obra da salvação. Deus nos salva por graça, e sem a graça, nossas obras trazem desagrado ao coração de Deus. E finalmente, irmãos e irmãs, contudo, a omissão de tais obras é ainda mais pecaminosa e ofensiva a Deus do que a sua prática. Veja, se sem estarmos em Cristo, praticar obras não conquista nenhum bem para nós diante de Deus, muito pior é não praticá-las. Né? Não praticá-las só evidencia ainda mais a nossa natureza caída, o nosso pecado. E se praticar não traz um bem, não praticar traz um imenso mal. Né? A não realização das obras, ela vai acrescentar rigor no juízo das pessoas que não creem em Cristo. Portanto, é importantíssimo nós, primeiro, verificarmos as motivações das nossas realizações. Segundo, ou talvez invertendo, isso fosse o segundo, primeiro, é importante verificar se nós cremos em Cristo. Segundo, é importante verificar a motivação das nossas realizações. E terceiro, é importante praticar boas obras. Boas obras, até diria diferente, boas obras não são importantes. Elas são evidências da salvação. Quem realmente foi regenerado ou regenerada foi liberto de si para servir ao outro. Então, se você conhece a Cristo, é inevitável que você não realize as boas obras. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para servir ao outro, não a você, não aos da sua casa, e não até mesmo à sua congregação, porque a gente pode servir na congregação visando a atenção alheia. Mas se você tem dificuldade em servir, cuidado. Talvez você esteja diante de uma prova que o seu coração ainda não está a serviço do Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Tá bom? Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus, e possa ser edificado e edificada através dessa lição. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.